Beleza, galera, hoje é dia 10 de janeiro de 2019, ontem eu estava assistindo o Jornal Nacional e de novo falaram a respeito da ministra Damares Alves. Segundo os repórteres lá, ela se envolveu em uma nova polêmica. Eu já venho falar aqui, todas as polêmicas que a nova ministra Damares Alves está se envolvendo é culpa justamente da desinformação que a grande mídia passa. Vamos ver lá. Ele falaram assim, William Bonner falando: depois de falar que os atuais moldes do Enem podem atrapalhar as famílias, eu assisti essa reportagem quando ela falou isso e o Jornal Nacional também contorceu o que ela disse. Ela não falou que quer buscar todos os filhos chegarem perto dos seus familiares, não. Ela falou que hoje em dia há uma distorção, que daí o estudante lá no Rio Grande do Sul presta a prova do Enem e consegue vaga lá no Acre, por exemplo. E aí ela falou assim, será que a gente não pode pensar em alguma política pública para trazer esse aluno mais próximo de casa? É isso que ela quis dizer e não é nem competência dela. Perguntaram, ela teve que responder o que ela acha, mas ela não vai se intrometer nisso porque não é competência dela. Então eles distorceram também o que ela falou. E ele continua. E depois de designar cores para meninos e meninas. Aí tá de brincadeira, né, William Bonner? Da onde você tirou isso aí? Qualquer cidadão que viu os dizeres dela percebeu que aquilo lá era apenas uma figura de linguagem. Ela não designou cores para ninguém. Então por isso que eu te falo, as polêmicas nas quais ela está se envolvendo é justamente por causa da desinformação da mídia. E mais uma foi essa aqui de ontem. Ele falou o seguinte, depois dela fazer essas duas pataquadas, segundo ele, ela vem dizer que a teoria da evolução é uma furada e os evangélicos deixaram essa teoria da evolução entrar nas escolas e tal. O que acontece ela disse o seguinte: a igreja evangélica perdeu espaço na história quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos, e aí cientistas tomaram conta dessa área. Aí o repórter vem dizer, a teoria da evolução é reconhecida mundialmente, e depois eles entrevistaram os dois especialistas a favor da teoria da evolução. Depois o Ministério lá da Mulher emitiu uma nota dizendo: a declaração da ministra ocorreu no contexto de uma exposição teológica. Pronto, fim, encerra o papo aqui. O que acontece é o seguinte, as duas teorias que predominam a respeito de onde nós viemos e até nós chegarmos onde nós chegamos são a teoria do criacionismo e a teoria da evolução. São duas teorias predominantes. Acontece que nós vivemos sobre a égide da teoria do criacionismo por muito mais tempo do que sobre a égide da teoria da evolução. A teoria da evolução só surgiu, há controvérsias, né, mas um marco aí para ficar legal, em 1859, através de Charles Darwin. Ou seja, de 1859 até a origem da humanidade, sempre acreditamos na teoria da criação, de que um ser divino criou o ser humano. Sempre acreditamos nisso. Mas eles descartam totalmente essa argumentação e batem na tecla de que só existe a teoria da evolução. Só que a teoria da evolução não é uma unanimidade. Muitos especialistas não concordam com ela. Eu acredito que a evolução possa ocorrer dentro de cada espécie, se for o caso, igual acontece com algumas espécies de beija-flor, que os bicos começam a mudar conforme as gerações para se adaptar a determinado tipo de flor. Mas não que vá haver uma evolução que você vá mudar de espécie. Você não tem como nascer um macaco e virar um ser humano. Isso é o que eu acredito e mais um monte de gente acredita. Nós cristãos, em regra, seguimos as Sagradas Escrituras. E na Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículos 24, 25 e 26 o seguinte: e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. Versículo 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Daí no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.
No 27 vai dizer: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Isso é nisso que eu acredito. Deus criou o homem e a mulher. E é engraçado como o Jornal Nacional ignora totalmente as pessoas que acreditam no criacionismo, dizendo como se a ciência tivesse as respostas para tudo na Terra. Lembrando que o método que a ciência utiliza para comprovar várias coisas não é tudo que eles conseguem comprovar. Eles têm que isolar determinada coisa, fazer testes laboratoriais e tal, por observação, para aí comprovar. Mas tem coisa que a ciência não comprova. Áreas filosóficas. Como que a ciência vai comprovar algo filosófico? Então, religião, mesma coisa, a ciência não comprova vários fatos dentro da religião, mas não é por isso que a ciência tem que predominar. Aí a ideia que eles falam é como se os povos antigos fossem idiotas, e a partir de 1859, aí Charles Darwin veio, criou a teoria do universo, e aí a partir de então tudo que tinha posterior não vale. Lembrando que se você pegar um engenheiro lá que construiu uma pirâmide na época lá antes de Cristo e comparar com, às vezes, um engenheiro de hoje, talvez o engenheiro lá das antigas vai sair muito na frente, porque ele calculava tudo na cabeça, não tinha calculadora eletrônica, nada desse tipo. Então não tem como você falar que o povo antigo era estúpido, porque não era. Vejam aí as grandes obras que eles fizeram aí. Mas tudo bem. Outra coisa que eu fico revoltado com isso, além deles ignorarem o criacionismo, eles também não falam no que resultou a teoria da evolução. A teoria da evolução, dentre várias outras coisas ruins que ela originou, a principal foi o Holocausto de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, que era baseado na teoria da evolução. Ou seja, a raça ariana era superior e o superior tem que prevalecer, e quem é inferior, pau, mata e acabou. Além disso, a teoria da evolução ela deu a origem também ao livro chamado O Eixo da Civilização, de Margaret Sanger, que batia na tecla da eugenia, controle de natalidade, e ela falava o seguinte: fim da procriação de débeis mentais, que ela classificava como débil mental idiotas, imbecis e ignorantes. E aí ela dizia: devemos desenvolver necessária e inevitavelmente a expressão sexual. Mas nessa parte aqui que ela falava assim, nós temos que acabar com os idiotas, débeis mentais e tudo mais, é a aplicação da teoria da evolução. Então por que o jornal não falou nada a respeito disso? Então é isso que eu fico no maior veneno, porque o jornal quer ser isento, mas ele adota um lado só, não te conta que existe um outro lado, e também não fala o que resultou aquela teoria da evolução, cujo próprio repórter disse que ela é reconhecida mundialmente. Então tá aí mais uma desinformação. Eu acredito na teoria do criacionismo, como eu já tinha dito. Então tá aí a minha opinião a respeito. Forte abraço e até a próxima. Esqueci de falar. Se você quiser adquirir esse livro que eu estou me baseando aqui nas coisas que eu falei, os 10 livros que estragaram o mundo, vai ter o link aí na descrição. Muito interessante esse livro, bem fininho, fala de vários livros cujas essas teorias aí vão por água abaixo, beleza? Forte abraço e até a próxima.